Olá, eu sou Valdeci Carneiro, estamos aqui para mais uma entrevista, para mais um bate-papo com vocês. E hoje estamos com uma convidada para falar aqui sobre reprogramação mental, que é a Sônia Andrade. Sônia, tudo bem? Tudo bem. Bom, Sônia, eu quero que você primeiro, para começar, esse nosso trabalho é um compromisso que eu assumi, de partilhar o trabalho dos reprogramadores mentais, das pessoas que estão conosco, que fizeram a nossa formação. E a Sônia é uma das pessoas que já acompanha esse trabalho há um bom tempo. Então eu quero que primeiro você comece falando para nós um pouquinho sobre a sua história. Fala um pouquinho de você. Meu nome é Sônia Andrade, eu moro em Guarulhos. E eu comecei com a reprogramação mental através de um tratamento que eu fiz com o Valdeci, de algumas sessões. Então eu comecei experimentando a reprogramação mental. Então isso foi uma coisa muito positiva. Eu acredito muito na reprogramação mental porque eu experimentei, né? E quando eu experimentei, eu não conhecia PNL, eu não conhecia hipnose, e eu me apaixonei pelo resultado em mim, pelo resultado nas minhas ações, na minha vida, nas minhas coisas. Eu comecei a aprender desde o meu tratamento, eu comecei a aprender com o Valdeci sobre a PNL, sobre a hipnose, sobre como funcionam as pessoas. Então, e aí eu comecei a estudar, me tornei aluna do Valdeci, depois de cliente eu me tornei aluna e fiz o curso de reprogramação mental por algumas vezes, né? Fiz o curso, depois eu vim e assim, é impressionante o resultado da reprogramação mental. E isso me cativou e até hoje eu estudo e tenho muito prazer em falar sobre isso. Então vamos lá, a Sônia na verdade ela começou da prática para a teoria e não da teoria pela prática, como começam a maioria dos terapeutas. A maioria dos terapeutas vão fazer um curso ou leem alguma teoria, uma literatura, depois experimentam um curso que é como uma simulação só, às vezes até uma demonstração, e vão para a prática. A Sônia começou pela prática do outro lado, vivenciando o processo. Então, mas sua história não é só isso, né, Sônia? Você tem outras formações na área terapêutica, sim, né? Tenho. Eu sou arteterapeuta, né? Quando eu vim para a reprogramação mental, eu já era arteterapeuta. Eu fiz também a Universidade Holística da Paz, que foi também uma outra pós-graduação, né? Numa visão transdisciplinar. E eu já conhecia várias coisas da área terapêutica, eu tinha experimentado também, né? E por isso que a reprogramação me encantou, porque eu achei que foi um diferencial em tudo aquilo que eu tinha praticado, estudado. Perfeito. Bom, qual foi a sua maior dificuldade, Sônia, quando você, agora vamos sair da área da Sônia que foi atendida com a reprogramação mental. A partir do momento que você faz o curso e que vai vivenciar o outro lado, como reprogramadora. Qual foi a maior dificuldade que você viu por aí? Ou que dificuldade que você via para ser terapeuta? Na verdade, eu não vi assim nenhuma grande dificuldade. Eu achei que com o curso que eu fiz com você, com as experiências que eu tive com meus colegas, eu estava pronta para o atendimento, né? Mas assim, se eu for falar de uma dificuldade, talvez seja de lidar com os diversos casos, com a diversidade mesmo, né? Porque quando eu comecei a atender, e não faz muito tempo isso, apareceram pessoas de diversas, crianças, adultos. Então essa diversidade foi uma coisa que me fez ficar um pouco mais atenta, um pouco mais centrada em tudo aquilo, para experimentar dentro do mapa mesmo, né? Que a gente fala de cada pessoa que me procurava. Então acho que não foi dificuldade não, acho que foi um desafio mesmo. Usando a linguagem que você me ensinou, eu não tive nenhuma dificuldade. Eu tive o desafio de colocar isso num módulo assim que fosse bacana para a pessoa, dependendo da idade, do caso, da situação. É isso. Aprender mais com a situação. Aprender mais com a situação. A gente criar novos neurônios, novas associações neurais. Porque cada pessoa, eu já sabia, por tudo e até pelo seu treinamento, que o importante seria assim, eu tenho a técnica, eu sou uma reprogramadora mental, mas quando a pessoa chega na minha frente, aí né? Aí que a gente vai trabalhar, vai desenvolver aquilo que a gente aprendeu. Mas assim, foi esse o grande desafio. Assim, hoje eu já estou bem mais segura diante disso.
Estou bem mais tranquila. Como diz um filósofo contemporâneo, Romário, treino é treino, jogo é jogo, né? Você disse agora. É isso. No começo a gente fica naquela expectativa, porque eu treinei, será que vai dar certo? O importante quem já fez ou quem não fez a reprogramação mental, o bom é que a gente sai daqui já com a prática. Porque você explica para eles por que você sai com a prática. Porque assim, no curso de reprogramação mental, você passa pelo processo, você aprende e passa pelo processo, e o seu colega também, tem muita troca. E o Valdeci conduz o curso de uma maneira muito bacana e é um diferencial, né, Valdeci? Não sei nem se eu já te falei isso, mas acho que o diferencial do seu curso é que a gente sai sabendo fazer, porque a gente faz durante o curso. Diferente de outros cursos que a gente vai e aprende, mas não tem a prática, né? Então eu acho que aqui a gente já sai programador. Porque a prática cria caminhos neurais, né? Sim. Essa é uma coisa interessante. Pô, Sônia, eu quero te perguntar o seguinte. Nesse processo de reprogramação mental, o que a reprogramação mental representou para você? Aquele momento que você faz o trabalho de reprogramação mental, que você faz o curso de reprogramação mental, o que representou para você nessa caminhada? Para mim foi um divisor de áreas, né? Até um pouco de chavão, mas é isso mesmo. Teve assim uma coisa totalmente diferente, porque eu saí, nossa, eu tenho agora uma ferramenta, eu tenho um programa para trabalhar, porque estudar PNL, estudar hipnose é muito bom, é muito gostoso, mas isso a gente faz por conta própria, a gente faz com outros cursos, tem um monte de curso de PNL e de hipnose, mas outra coisa é você ter um programa para trabalhar, onde você tem a segurança de que aquilo que você está falando é fruto de um estudo, que é o seu estudo, é fruto de um estudo e que você já experimentou várias vezes e aí a gente sai sabendo o que fazer. Para mim, a reprogramação mental significa saber o que fazer com a PNL e com a hipnose. Porque é uma metodologia, estruturada, como estruturada. Então, não tem como errar. Né? Então, por exemplo, se eu estou colocando aquela metodologia no meu atendimento clínico, se eu estou fazendo, não tem como errar, porque está lá, está escrito e é muito bem orientado. Mesmo que eu fique sem praticar durante o tempo, eu pego a apostila, eu olho, eu relembro, está tudo muito mastigado, digamos assim. Você faz o curso e leva o material. Legal. Sônia, todo mundo que passa pela reprogramação, tanto na prática, principalmente no atendimento, mas quem começa a atender com reprogramação, acaba elegendo uma técnica para falar, essa técnica ou essas técnicas são as que eu mais gostei. Bom, eu sou suspeito para falar porque pai nunca disse que esse filho é mais bonito do que aquele, né? Verdade. Então, qual técnica ou quais técnicas você mais usou, mais gostou, mais gosta? Olha, Valdeci, eu começo já gostando muito do ampliamento de âncoras. Eu já gosto disso. Eu acho que você mesmo usa o termo assim, você vai levar um presente, né? Sim. Você usou isso comigo, usou isso com seus clientes, mas assim, eu acho que ali, no empilhamento de âncoras, a gente já faz, inclusive com o rapport, né? A gente já faz bastante coisa. E aí depois tem a técnica do perdão, que acho que todo mundo é apaixonado, e eu também sou, e a jornada do herói. Técnica do perdão, jornada do herói. Você teve alguns casos clínicos, você atendeu várias pessoas. Sim. Desde que fez a primeira formação. E já passou em alguns outros treinamentos aqui nossos, reciclando, ajudando. Sim. Lógico, a gente não precisa ter um anonimato, a confidencialidade, não precisa dizer quem foi e identificar a pessoa. Mas tem algum caso clínico que tenha te chamado a atenção? Sim. Com alguma técnica, alguma coisa específica? Sim, e não tem problema nenhum em dizer, porque inclusive a pessoa falou, se precisar eu gravo alguma coisa para falar. Certo. Não tem, eu atendi uma terapeuta, ela tem mais de 20 anos como terapeuta e ela nunca tinha experimentado nada de PNL. E ela atendia, a área dela é outra, ela é terapeuta floral, cura prânica, etc. E ela é minha amiga, e ela é arte-terapeuta como eu, nós fizemos arte-terapia junto. E aí, por sermos amigas, ela acompanhou meu estudo aqui com você, e ela disse, eu quero... aí ela queria vir com você. Ela queria vir com você, ela queria vir como sua
sua cliente, mas quando ela soube o que ela estava fazendo, ela falou, não, senhora, faz e pratica comigo. Ela se ofereceu. Legal. Então, o que eu achei bom foi isso, ela se oferecendo, então ela já veio com muita vontade. E aí eu coloquei, e ela diz assim, nossa, eu nunca experimentei nada parecido. E aí ela elogiou muito na técnica. E quando eu fiz a Jornada do Herói, assim, eu gostei de mim na Jornada do Herói. Eu gosto também muito do encontro com o Mestre Interior, né, que eu não falei aqui, mas eu gosto demais, em mim principalmente. Mas aí quando eu fiz com ela a Jornada do Herói, ela disse, nossa, eu imaginei que tudo bom já tinha sido, você deixou, parecia a coisa do vinho lá de Jesus, né? Você deixou para o final este momento, que ela ficou assim, encantada com a Jornada do Herói, mas assim, tudo ela gostou muito. Mas quando chegou no momento de a Jornada do Herói, que a gente já está no final, né, já acho que é a 8ª sessão, ela ficou muito encantada, e ela até falou, olha, se precisar eu gravo depoimento de que, sendo terapeuta há mais de 20 anos, tendo experimentado vários tipos de terapia, eu nunca passei por um processo tão completo como o da reprogramação mental. Bom saber, tá vendo? Aqui eu vou repisar um assunto, uma fala, que eu costumo dizer de Hahnemann, o criador da homeopatia. E Hahnemann dizia o seguinte, que não é o mestre que tem que louvar a obra, é a obra que tem que louvar o mestre. É a obra que tem que dizer o que tem que ser dito. Ela vai dizer se funciona, se não funciona, sim, como é que as coisas acontecem. Não adianta ele falar, olha, você vai fazer isso aqui, você vai sair transformado. E você não sai transformado coisa nenhuma. E eu queria até frisar uma coisa desse atendimento que foi muito interessante. Eu fiz esse atendimento, terminei, foi em outubro do ano passado, terminei em novembro, e a pessoa tinha passado por um acidente de carro há 6 anos atrás. E ela já tinha feito, lógico, por ser terapeuta, ela procurou ajuda, né? E ela já tinha feito. E aí veio isso no trabalho, e eu trabalhei e disse, agora eu tirei o trauma do acidente. Depois de 6 anos. Aí ela sentiu que tirou o trauma. Sim. Então você vê que uma coisa interessante que você me diz aí, isso aconteceu na minha prática, muitas vezes eu recebia pessoas que até pela formação religiosa acreditavam que tinham já liberado do trauma, que já tinham perdoado alguém. E até um caso que eu me lembro de uma senhora de 60 anos de idade, problemas de traumas relacionados a abuso sexual na infância, pelo pai, que aí não é um trauma só, é um multitrauma, né? Porque vem a questão do abandono, a questão do não estar sendo protegida, a subversão de alguns valores. E pela formação espiritual dela, ela, não, mas isso eu já perdoei. E quando aconteceu, ela falou, puxa, eu pensei que eu tinha perdoado. Eu pensei que eu já tinha resolvido isso. Inclusive, quando a gente faz a técnica do perdão, as pessoas sentem sensações no corpo. Né? Então, eu costumo até perguntar, né? Se está sentindo alguma coisa, eu sinto no cardíaco, sinto no estômago, por quê? Porque está realmente perdoando de verdade. Porque tinha um professor meu de massagem que ele dizia, o último que perdoa é o corpo, né? O último que perdoa. O último que perdoa o corpo, quer dizer, às vezes a pessoa pensa que perdoou, né? E ela tem ainda alguma coisa. Então, quando ela sente alguma coisa, ou na sensação, ou no próprio corpo, e é comum, Valdeci, depois da técnica do perdão, a pessoa voltar para a gente com uma outra postura corporal. É comum isso. Já que você falou que você teve formação, pós-graduação pela Universidade Holística do Pierre Weil, sim, com homenagem ao Pierre Weil, né? Realmente o corpo fala, né? O corpo fala. Então essa é uma coisa que acontece o tempo todo, né? Sim, e é uma coisa assim que a gente percebe, né? E até isso que o Pierre dizia e escreveu e sempre falava, um grande mestre que é o Pierre Weil, ele dizia, né? Realmente o corpo, ele diz isso. E quando a gente atende a pessoa e faz a técnica do perdão e ela volta na semana seguinte ou na quinzena seguinte, a gente percebe. Então aqui está um desafio para você que é terapeuta. É isso que a Sônia acabou de falar, eu enfrentei, observei e continuo observando nos atendimentos não só da clínica, com reprogramação mental, hipnose, PNL e nos trabalhos de coaching. Observar cada movimento, cada momento, cada volta, cada ida e cada volta. Então às vezes tem cliente ou paciente que chega e ele não percebe a própria melhora dele. E às vezes o meu trabalho é olhar para ele e falar, nossa, você percebeu como você está respirando? Você percebeu o ritmo da sua voz agora? A sua postura corporal? Então, quando você dá reconhecimento disso, da ciência,
na verdade você está dando para ele a chance de se reconhecer. Aí nós estamos atuando naquele nível lá em cima, identidade, nos níveis lógicos de Diltz. Eu estou trabalhando no nível de identidade e mostrando para ele, e ele vai se aperceber disso. Às vezes ele se massacrou tanto durante a vida, com autopiedade, com problemas de baixa autoestima, que ele não consegue se dar o devido reconhecimento. Ele não consegue nem perceber essas mudanças que acontecem. Eu tenho feito uma coisa, eu pego o espelho e falo para a pessoa se olhar no final. É verdade. Eu falo, dá uma olhadinha aqui no espelho, vê o que você acha que mudou. Então a pessoa antes de sair da minha sala, ela se olha. Então eu falo, dá uma olhadinha aqui, vê o que mudou. Nossa, eu tô mais serena, Por quê? Porque eu faço isso como uma percepção da pessoa daquele dia mesmo. Trabalhar a percepção. Eu tenho feito isso, não toda a sessão, mas de vez em quando eu acho que teve uma mudança substancial que eu olho e vejo, nossa, a pessoa está mais alegre. O espelho da Branca de Neve. Aí eu pego e falo, dá uma olhadinha, deixei o espelhinho lá, porque eu comecei a perceber que a mudança era grande. Não, mas a ideia, a obrigação já invadiu a próxima coisa que eu ia falar, mas não vai fugir mesmo assim. Uma dica para os terapeutas. Eu acho que geral. Essa já foi uma dica, mas assim, a dica assim, a maior, o que eu sinto que me ajuda no meu trabalho, que me faz ter sucesso, é a observação mesmo, a observação do tom da pele, da respiração, do jeito que a pessoa entra na minha sala, a maneira como ela sai. Essas observações, elas fazem uma grande diferença, porque elas fazem com que a gente perceba assim, o trabalho dando certo, o trabalho acontecendo, e também uma maneira de você dar devolutiva. Né? Você diz, aquilo que você falou, né? Olha como você está respirando, eu faço isso, acho que porque você fez comigo. Mas assim, porque já é uma dica, uma coisa que eu aprendi com você, então assim, eu falo, você percebeu que você tá com uma postura diferente, tá com um sorriso bonito, e as pessoas falam, poxa, e é comum também, assim, uma coisa que é legal a gente devolver para as pessoas, porque acontece assim, no meio da sessão, é muito comum a pessoa mudar o tom de cabelo, mudar o corte de cabelo, ou se vestir de uma maneira diferente, ter vontade de se vestir de uma maneira diferente, tudo isso é comum. Então a gente devolver isso, olha, você viu, ficou bacana o seu corte, mudou a cor, que bom. Aí entra outro fenômeno, né? A bênção. A bênção. Que muitas vezes o cliente, o paciente, ele está esperando simplesmente isso. Sim. Uma voz de fora que dá reconhecimento disso, para que ele consolide aquilo nele. E acho que essa dica da atenção que eu dou, que eu acho que é muito importante para mim, ela faz com que a gente perceba isso, porque se você não estiver atento, pode ser uma mudança sutil. E você pode, se não estiver muito atento, pode passar desapercebido. Então é muito legal ter um olhar para a pessoa. Treinar isso. Treinar o olhar. Eu acredito que realmente, eu sempre falo disso da PNL, que é simples. Uma das coisas que a PNL nos ensina, a questão de ter o foco em um resultado, ter flexibilidade para fazer outra coisa quando aquilo que você estiver fazendo não estiver surtindo resultados ou o resultado que você quer, ou seja, flexibilidade e resultado, e ter a cuidado sensorial para ouvir, não só ouvir o que o seu cliente está falando, mas principalmente ouvir o que ele não está falando, porque aquilo que ele não está dizendo, às vezes é o que está gritando mesmo, o que está falando muito alto. E essa questão da observação que eu estou dizendo, eu aprendi no curso também, porque o tempo inteiro no curso você pede para a gente olhar. Sim. Então, foi uma coisa assim que eu fiquei... Você, assim, desperta isso no curso, você fala, olha, você mostra quando o tom da pele muda, você mostra quando a pessoa está mesmo no estado hipnótico, e você vai mostrando muito isso no curso. Então, eu fiquei muito atenta a isso. E eu, assim, acho que a primeira vez que eu participei, acho que até fiquei muito grudada ali na frente, olhando para a pessoa vendo, e eu fiquei muito ligada nisso. E aí eu passei a usar isso nos meus atendimentos como assim, eu já fico observando, eu já fico vendo essas mudanças, porque eu acho que foi uma coisa que o próprio curso me levou a fazer. Mas você vê uma coisa interessante, é que isso a gente não faz de uma maneira ostensiva, né? No curso é feito ostensivo, é chamado atenção para isso. Mas no atendimento, quando eu te atendi, você se sentia como se estivesse sendo vigiada? Não.
Porque você tem que se treinar para isso. Porque o rapport não permite, né? E assim, o estabelecimento do rapport é super importante também, você faz isso no curso. E eu estou em rapport com o meu cliente, eu estou observando, mas ele não sabe que eu estou vigiando. E principalmente quando ele está lá no estádio hipnótico, aí dá para você olhar bem, que ele está de olho fechado. Ele está de olho fechado, dá para você olhar bem, né? Você olha bem e começa... Mas assim, é uma coisa que é bem bacana, eu acho que isso faz um diferencial sim. Antes da Sônia dar mais uma mensagem, o que eu quero dizer é o seguinte, a Sônia é formada em reprogramação mental em 10 sessões, com PNL hipnose, uma técnica que nós desenvolvemos, e eu gosto de lembrar sempre isso, que reprogramação e mental não são palavras que nós criamos, não tem como ser patenteado, não tem como ser registrado, não foi criado por nós, nenhum dos dois termos. Então aí fora tem acontecido muito de pessoas nos procurarem falando que passaram por processo de reprogramação mental, mas esse processo não foi feito por nenhum terapeuta. Quando eu pergunto o nome, quem fez? Não foi ninguém formado por nós. Não foi ninguém formado por Valdeci Carneiro na Sociedade Interamericana de Hipnose. Ponto. Então, o processo que essa pessoa fez pode ser eu não vou nem dizer, o nome ele pode usar assim, o nome é reprogramação mental, mas pode ser melhor do que a minha, do que a nossa, pode ser pior do que a nossa, mas não é esse processo. Todos os terapeutas que fazem esse processo, a formação conosco, tem um selo, são autorizados a fazer o trabalho. Então todo terapeuta tem o direito de usar esse selo, que é o selo de terapeuta habilitado em reprogramação mental. Ok? Sônia, eu queria que você desse mais uma mensagem para todo mundo que está nos assistindo. Primeiro eu gostaria de te agradecer, né, por você ensinar tudo que você sabe, porque você sabe disso, eu já te falei e digo agora em público, você é uma pessoa que ensina tudo que você sabe porque você quer que muita gente fique bem nessa vida e a reprogramação mental foi criada por você com esse intuito. Primeiro te agradecer por isso, agradecer pela confiança, agradecer por todo esse tempo que a gente se conhece e que você como meu terapeuta e como meu professor. E segundo, dizer para as pessoas que venham fazer o curso de reprogramação mental. É uma coisa que é muito importante experimentar e existe um diferencial muito grande, aquilo que eu já disse, é saber o que fazer com a PNL, com a hipnose. Então isso dá uma segurança muito grande, uma tranquilidade muito grande. E venham porque vale a pena, é um curso excelente, prático, gostoso, sempre tem uma turma muito bacana, né? A gente consegue reunir aqui. E outra coisa que eu achei legal você falar agora é a nossa reprogramação mental. Né? Quando você diz assim, a nossa reprogramação mental, você abre este leque, né, de oportunidades para todos, para praticar, para fazer, para aprender, para ensinar e para fazer um mundo melhor. Eu acho que todos nós temos objetivos na vida, temos sonhos e o meu é contribuir para a construção de um mundo melhor, para mim, para as pessoas, e eu tenho você como esse apoio. Queria te agradecer muito e dizer para as pessoas venham porque vale muito a pena. Bom, eu agradeço, a recíproca é verdadeira, né? Então, muito obrigado, Sônia. Só relembrando, a Sônia é reprogramadora mental autorizada, é a Sônia Andrade, reprogramadora mental autorizada pela Sociedade Interamericana de Hipnose. Foi treinada por mim, foi treinada aqui na Sociedade e podem confiar no trabalho dela. Bom, e se você gostou do nosso vídeo, se isso te ajudou em alguma coisa, se você estiver assistindo esse vídeo no YouTube, clica aqui em gostei se você gostou, clica no gostei se não gostou e procure os nossos canais, entre em contato, estamos abertos para conversar com você. Muito obrigado. Obrigada.